Olá, bem-vindo ao nosso bate-papo católico e hoje continuando nossos diálogos com os protestantes, né? Outro dia estava um cara que me citou o Atos capítulo 21, versículo 5, né? E ele dizia lá nesse trecho que todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, né, se despediram de Paulo. E ele perguntou por que a Igreja Católica não deixa os sacerdotes se casarem se os discípulos, né, eram casados. Aí eu falei, cara, nem todo discípulo é sacerdote. Vide Judas Iscariote e Santo Estevão, que era diácono. E o cara não entendeu, porque na cabeça do cara, todo discípulo ele é obrigatoriamente sacerdote magisterial. Quer dizer, ele não sabe a diferença entre discípulo e apóstolo. E no decorrer da conversa, eu peguei e fui ler o trecho. E vi que na minha Bíblia não tinha a palavra discípulo. Eu, né, fui dar o benefício da dúvida do cara, procurei na Septuaginta, na Vulgata, na Bíblia do King James, em uma Bíblia protestante e em mais 3 fontes. Quer dizer, no final eu fui em 8 fontes, só não fui em mais, porque eu falei que eu achava que 8 fontes dizendo que a palavra discípulo, né, lá que não existia, servia para alguma coisa. Eu falei, cara, essa palavra não existe, isso foi colocado aí. Aí o cara falou, mas botaram na minha Bíblia, eu aceito. Quer dizer, se amanhã trocarem a palavra carta aos coríntios por carta aos cariocas, eles vão dizer que teve cartas escritas aos cariocas, ou aos paulistas, ou os japoneses, ou os extraterrestres. Tanto faz. E o negócio é fazer a Bíblia do chiclete para botar as teorias loucas e insanas deles, né? A mente esquizofrênica deles, né? Como se não bastasse, eles estão partindo agora para a patrística. Teve uma criatura que falou que Santo Agostinho falou contra o Papa. Disse que o Papa, né, aquela confissão de Pedro é mal furada. Cara, me acompanha agora no meu raciocínio. Obrigado. Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, vocês acham que ele ia ser canonizado e chamado de doutor se ele fosse contra o Papa? Esse cara ia ser muito imbecil. Mas o que foi? Ele pegou um trecho do discurso do sermão de Santo Agostinho e jogou como se fosse um texto inteiro. Quer dizer, a mesma coisa que eles estão fazendo com a Bíblia, eles estão fazendo com a patrística. Teve outra anta que falou que São Jerônimo, no fim da sua vida, né, negou os apócrifos. Isso com um discurso que ele fez 28 anos antes dele morrer. Quer dizer, fim da vida, 28 anos, pro cara morrer? Coisa estranha. Aí eu falei com ele, cara, ele falou isso no tempo da vida dele. Depois, se você ler o texto mais abaixo, né? Eu falei assim, ó, se você lesse o texto inteiro, você ia ver que ele já considerava Judite, Baruque e os acréscimos de Daniel e Esther como canônicos. Aí o cara falou, mas ele disse para evitar os livros apócrifos. Eu falei, cara, não são os deuterocanônicos. Porque, sabe como é que é? Protestante, ou ele é protestante porque ele é ignorante ou porque ele é psicótico. Porque o cara não sabe, né, pela ignorância dele, que existiam outros livros apócrifos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Proto-Evangelho de Tiago. Entendeu? Eram 100 evangelhos, a igreja que leu 4. Deixa de ser burro. Vai saber o que é o código de Jâmina, raça de serpente, né? Só dizendo assim mesmo. Aí teve um, né, que ele falou assim, olha, Santo Irineu mentiu porque ele falou que a igreja católica em Roma era mais antiga. Eu falei, cara, mas você é um analfabeto funcional. Lê o texto inteiro. Tá lá, Roma é a mais antiga, a mais notável e fundada por Pedro e Paulo. São 3 características. Aí o cara, eu não entendi. Eu falei, cara, olha só, eu tenho um carro. Meu carro é Fusca, ele é vermelho e foi comprado por mim. Se for outra cor diferente de vermelho, é meu carro? Não. Se ele for outro carro diferente de Fusca, ele é meu carro? Não. Então o cara falou, eu não entendi. E ainda me disseram que esse cara é advogado. Aí, não feliz da vida, ele me diz
que Santo Irineu também disse que a Bíblia era a coluna e sustentáculo da verdade, né? Aí eu falei, cara, é porque você continuou sem ler o texto todo, porque ele diz assim: foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles aos quais o Evangelho, os primeiros o pregaram, e depois, pela vontade de Deus, transferiu as Escrituras para que fossem para nós fundamento e coluna da nossa fé. Quem nos transmitiu as Escrituras? Foram os apóstolos. Os apóstolos são o quê? São igreja. E a igreja é o quê? Fundamento e sustentáculo da verdade. Se chamar um cara desse de burro, é ofender o burro. E eles disseram que o cara era advogado. Deus me livre quem foi defendido por esse cara. Quer dizer, o cara não tem um pingo de interpretação de texto, não. Eles, para valerem as abóboras insanas deles, valem qualquer coisa. Gente, olha só o que me chegou hoje aqui. Que teve uma mãe aí de um cara aí, né, de uma nova religião, que foi chamada de apóstola, matriarca, mulher do útero profético apostólico. Quer dizer, eles elevam a simples mulher, né, ao alto dos céus e dizem que Maria foi uma mulher qualquer. Você pode captar uma demência dessa, uma psicopatia dessa, né? Raça de víboras, sepulcros caiados, bando de raposas. Você não tem outro jeito de como falar para esse povo? O outro chega, cara, ao descalabro do cara. O cara, pô, os muçulmanos enforcando o pastor protestante, cortaram a menina, a criança toda. E eles disseram que são os malvados dos católicos que foram lá fazer cruzada. Malvados dos católicos. Você vê católico enforcando gente por aí, que os muçulmanos fazem, retalhando, matando a criança. A mulher lá que se converteu está jurada de morte. Isso é gente boa. Isso, e por quê? Porque vocês se identificam com esse tipo de gente rasteira, com esses assassinos, porque o diabo, ele era ladrão, entendeu? Ele veio para roubar e matar e destruir. E a mesma coisa vocês vieram para roubar, matar e destruir a palavra de Deus. Vocês não têm um pingo de vergonha na cara. Entendeu? Vocês fazem da Bíblia um chiclete. E agora vem para patrística, e qualquer coisa que vocês botem a mão, vocês transformam em desgraça. A maior coisa que vocês têm é transformar graça em desgraça. Por isso que vocês jamais terão Nossa Senhora, porque ela foi cheia de graça. Entendeu? É o pingo da pouca vergonha. Então, gente, vocês tomem cuidado com essas raposas, entendeu? Porque o diabo, gente, ele tem os secretários dele, esses filhos da serpente, são todos secretários do diabo. Então, estudem. Olha, quando o cara começou a falar lá de São Jerônimo, para tu ter uma ideia, aí eu falei, tu tá falando, chama eu Edmilson Silva. O cara saca de patrística horrores, muito. Quando o cara disse que eu ia chamar o Edmilson, o cara se borrou todinho. E fez aquele borrado líquido verde, só dizendo assim mesmo. Entendeu? O cara não sabia mais o que dizer. Por quê? Porque estava de frente com o cara que sabia do que estava falando. E não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Eu falo, eu não sei tudo de patrística, não. Eu não sei tudo de Bíblia, não. Tem gente que sabe mais do que eu. Tá aí Paulo Leitão, Cris Macabeus, Daniel Silveira, o Bruno, que está aí, procura esse pessoal bom na internet, que eles vão te ajudar. Então, mas não fiquem dando ouvidos a essas criaturas, entendeu? Que só vêm roubar e matar e destruir a palavra de Deus, entendeu? Então esse é o meu recadinho católico de hoje. Paz e bem para todo mundo. E vamos rezar que agora o Emanuel, né? Tá aí o Emanuel Araújo com terço, né? As terças e sextas. Vamos entrar na sincronização do texto pelo Hangout. Fiquem atentos e vamos continuar rezando, né? E que Jesus e Maria abençoem nós a cada vez mais. Amém. Muito obrigado aí pela audiência e pelo pessoal que está indo lá dar um reforço meu do YouTube, lá não deixando os protestantes lá falar abobrinha. Obrigado. Paz e bem. Amém.